caros alunos. Então, dando sequência aqui às nossas aulas de tecnologia de alimentos. Hoje a gente vai abordar aqui um pouquinho sobre a industrialização de cereais e a panificação. Para começar, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre o arroz, né? E as questões que envolvem o beneficiamento do arroz. Para isso, vamos olhar aqui para a estrutura desse grão do arroz, né? Como que ele se dispõe. Bem, é importante que vocês saibam a diferença nesse ponto de vista do arroz integral e o arroz branco, né? O arroz integral, ele possui sempre, né, como o próprio nome diz, ele é inteiro, ele é íntegro. Então, ele sempre possui uma camada externa de farelo, né? Farelo esse que a gente vai ver já já, que ele fica ainda em torno aqui do que a gente conhece como a casca, né? Na porção mais interna, eu tenho o endosperma, que é aquela parte mais branca do arroz, e na porção inferior é onde eu encontro o germe, né? Da onde germina esses grãos de arroz. Então, essa estrutura aqui é a estrutura que eu tenho de um arroz integral. Quando eu tenho o arroz branco é o arroz polido. Então, eu retiro todas essas porções aqui, me restando apenas o endosperma, né? Bom, do ponto de vista nutricional, isso afeta totalmente as minhas características, né? Então, eu sei que nessa região do endosperma, que é essa parte branca, né? Essa parte que eu poderia dizer que é aquilo que a gente consome quando a gente ingere o arroz branco, ele tem, na verdade, pouca quantidade de sais minerais, de vitaminas, né? Tanto que a gente sabe que indivíduos que têm uma dieta baseada em arroz branco, eles têm uma deficiência muito grande de vitamina B1, né? Existe também pouca quantidade de proteínas, lipídios e de fibras, né? Enquanto que o farelo, né, no arroz integral, onde eu tenho o farelo, que é onde está presente aí entre a casca e o endosperma, eu tenho uma grande quantidade de sais minerais, eu tenho uma quantidade considerável de lipídios, tenho vitaminas, né, como a tiamina, que se torna deficiente lá no arroz branco, tem uma quantidade considerável de proteínas e bastante fibra, né? Tanto que esse farelo, que fica intermediário aí entre a casca e o endosperma, ele é muito utilizado para a produção de alimentação animal, para a produção de ração, né? Uma vez que eu tenho aí uma quantidade grande de fibras. Na casca, que é essa porção mais externa, né? Inclusive mais externa ainda do que o farelo, eu tenho uma grande quantidade de celulose, de lignina e de silicato, né? A presença desse silicato, ela acaba sendo um problema até para a reutilização da casca para o adubo. Então, eu não consigo ter um grande aproveitamento dela aí quando eu tenho a casca. E eu tenho ainda o germe, o embrião, que fica na minha porção inferior, que é importante para o brotamento desses grãos. Normalmente ele é retirado, né? Quando esse arroz vai sendo beneficiado, né? Hoje em dia, o que a gente sabe é que é interessante que a gente tenha um arroz com uma grande quantidade de amilopectina, porque isso faz com que o arroz fique mais soltinho, né? Evita que ele fique grudadinho após o cozimento. Bom, e aí a gente tem vários tipos de arroz, né? Eu tenho esse branco, que na verdade, ele é o branco polido, que ele representa 80% de todo o arroz que é consumido no Brasil, que do ponto de vista nutricional, é importante que vocês saibam, porque esse arroz, a gente sabe que nutricionalmente ele é mais pobre do que quando eu observo esse arroz em comparação ao arroz integral, né? E tenho também o arroz macerado, né? A gente vai falar já já como que eu chego nesse aspecto. Então, eu obtenho lá o meu grão, o meu arroz com casca, que eu tenho que retirar, porque lá a gente viu que nessa casca eu tenho silicato, eu tenho lignina, celulose. Então, eu vou retirar, né, fazer a limpeza, dou uma descascada nele
E aí eu tenho esse grão limpo descascado, né, que eu posso utilizá-lo. Ou ainda, se eu quero ele sem casca, eu posso consumi-lo na forma muito próxima do que eu chamo de integral, mas para isso eu já faço um polimento, que é o que a gente chama de brunimento. E aí eu vou obter o que a gente chama de arroz branco polido propriamente dito. Nesse processo, muitas vezes os grãos eles podem se quebrar, né? Porque como ele tá seco, né? Ele pode se quebrar. E aí eu faço uma classificação desse arroz, né? Quando tem esses grãos quebrados. Quando o fragmento que sobra é grande, é um quebrado grande, eu chamo de canjicão. Quando é médio, é o canjica. E quando é bem pequenininho, é só realmente uns pequenos pedaços, é o que eu chamo de quirera. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse arroz branco polido, que é aquele que já sofreu o brunimento. Do ponto de vista nutricional, ele é pobre, então, para fornecer o arroz, a capacidade de ficar soltinho, inclusive, ele adiciona-se a ele uma quantidade de parafina e de talco, que faz com que ele fique mais brilhante e também mais soltinho. Normalmente esses produtos, né, que é o arroz branco polido, ele faz na verdade com que esses produtos que eu adiciono, desculpa, a parafina e o talco, né, faz com que ele fique mais solto, porque ele impede a entrada de água no grão, então impede aquele encharcamento, que é o que faz o arroz ficar grudado. Então essa adição dessas substâncias, ela impede que se rompe umas ligações que a gente chama de alfa 1,4 da amilose e da amilopectina, que quando elas se rompem é quando o grão ele fica encharcado e desmancha, né? No arroz integral, eu tenho uma quantidade muito maior de nutrientes, né? Então, a própria camada de farelo, além dela ter uma quantidade considerável de nutriente, ela também faz a função de isolante. Então, ela impede que a água entre abundantemente nesse grão, né? Porém, é importante lembrar que todas essas gramíneas, elas têm uma quantidade considerável de fitina, que dificulta a absorção de cálcio e de ferro no nosso organismo, então isso eu também tenho que considerar quando eu faço o consumo desse arroz integral. E lembrar que nesses casos eu tenho uma quantidade maior de lipídios, e essa presença de lipídios faz com que, em contato com o oxigênio, com luz, eu aumente a chance das reações de rancificação. Então, ele azeda com mais facilidade. Por isso que para conservar é mais difícil, né? Por isso que se torna um grão mais caro também. Ainda dentro desse contexto, né, existe o chamado arroz macerado, né? O arroz macerado ele se confunde muito com o que a gente chama de arroz parboilizado, né? Com o arroz maleque. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui no Brasil, o arroz macerado ele é muito conhecido na região sul, né? Principalmente em Santa Catarina. É também chamado de amarelão, né? Arroz amarelão. E ele é feito quando eu pego esse arroz integral, eu coloco ele submerso em água, então eu dou aquela encharcada nele. Todas as cadeias de amilose elas acabam ficando mais fácil para ela quebrar por conta mesmo desse encharcamento, né? E existe o risco, nesse caso, porque ele fica lá submerso na água, dele apresentar um sabor afermentado, né? Porque eles ficam nesses tanques, no caso desse macerado utilizado na região sul do país, sem aquecimento nenhum, fica só lá no tanque a temperatura ambiente, pode chegar a ficar até 3 dias, né? Nesses casos que se faz esse encharcamento, os sais minerais e as vitaminas, elas ficam mais concentradas, né? E aí, quando eu tiro esse arroz dessa condição submersa, eu acabo promovendo a secura dele, mas nesses casos de forma natural.
né? Qual que é o problema desse arroz macerado que é muito produzido na região sul do país? A chance dele desenvolver micro-organismos é muito grande, né? Porque ele fica muito tempo lá naqueles tanques. Então, o rendimento desses grãos inteiros, né, dos nutrientes, ele se conserva, mas ele tem uma chance de também contaminar. E além disso, eu não tenho muito controle na questão da fermentação. Bom, mas existe uma semelhança muito grande, né, desse arroz macerado com o que a gente chama de arroz parboilizado, né? O arroz parboilizado foi uma técnica desenvolvida já há muitos anos, mas no macerado, que é essa mais rudimentar, eu até posso fazer uma secagem, assim eu posso dizer, que vai fazer com que esse arroz gelatine utilizando a estufa. Então eu posso até fazer isso de forma caseira, colocando ao ar para ele secar, ou se eu tiver um controle um pouco maior, coloco na estufa. No caso do parboilizado, não. Eu tenho um controle maior, né, do ponto de vista industrial. Então, eu gelatino na autoclave, eu encharco, né? Com esse encharcamento eu rompo aquelas ligações, só que de uma forma muito rápida eu já coloco na autoclave, eu faço uma secagem muito rápida, então ele acaba ficando mais durinho, que é o que a gente conhece como arroz parboilizado. Bom, então no arroz parboilizado eu submeto esse arroz a uma pressão e imersão, né, em água quente, diferente daquele macerado, por um tempo aí de 4 a 6 horas. Então eu tenho um controle muito maior, né? Segundo a legislação, essa técnica, ela propõe que não deve superar 58 graus, né? Não pode ser, desculpa, inferior a 58 graus essa temperatura, né? Esse aquecimento dessa água que o arroz fica submerso. Mas não é interessante que ele supere muito mais do que 80 graus. Então, normalmente se usa 62 graus Celsius por 6 horas e vai trocando essa água de 2 em 2 horas para evitar a contaminação e a fermentação, né? Isso faz com que o produto fique mais clarinho, não fica com aquele aspecto do amarelão como no macerado, né? E fica com uma característica muito mais conservante do ponto de vista de micro-organismos, por isso que dura muito mais. A penetração desses princípios ativos, né, também é regular e rápida, e passando esse tempo, rapidamente ele é colocado, então, na autoclave. Então, eu seco esse produto na autoclave, e eu reduzo, né, gelatinizo esse arroz e reduzo a umidade a por volta, inicialmente, a 30%. Né? Tem o rompimento daquelas cadeias, por isso que gelatiniza, né? É um arroz que ele cozinha com bastante facilidade, mas ele fica solto, porque ele perde uma quantidade considerável de água no processo da secagem, né? É interessante observar o processo chamado processo Malek. É um processo que ele foi patenteado, né? Justamente para a produção de um arroz muito semelhante ao parboilizado, né? E ele fica com um aspecto bastante parecido também. Bom, então depois eu faço essa autoclavagem, né? Como toda autoclavagem demora aí por volta de 15 a 20 minutos, numa temperatura de por volta de 120 graus Celsius. Dessa maneira, eu seco esse grão, né? Então eu evito que esse grão ele se rompa no momento posterior, né? Eu rompo as ligações lá durante o encharcamento e depois não, depois eu mantenho essa temperatura alta para secar o grão, né? Fica mais fácil para secar e manter esse formato do grão. Bom, então esse arroz parboilizado, né, com o controle todo, né, tem toda uma metodologia para ser realizado, eu tenho um controle muito maior dos micro-organismos e, consequentemente, da fermentação, né? E esse processo ele também facilita o descascamento, né, depois que ele acaba sendo secado, e nem o brunimento precisa ser muito forte, porque ele já passou, né, por todos esses processos e ele fica com esse aspecto, né, seco, um formato interessante, mas não fica tão amarelado como o macerado. Então, veja que a gente tem uma variedade muito grande de arroz, né, para o beneficiamento de arroz, e a gente sabe que o brunimento ele é importante para a produção do arroz branco, né? Por que é legal usar o arroz branco? Porque eu posso aumentar o rendimento. Então, se eu
tenho qualquer deterioração desse arroz, no momento que eu faço o arroz branco, eu posso aumentar a minha lucratividade também, né? O brunimento do arroz, que é esse polimento, ele é realizado por abrasão, né? No momento que eu tenho contato desses grãos com uma superfície áspera, como se fosse uma lixa mesmo, né? Então, a máquina que normalmente se faz essa abrasão, ela tem esse aspecto, os grãos, eles acabam sendo submetidos, né, e levados embora por essa cânula, né, mas eu tenho aqui todo o processo da entrada desse arroz, ele acaba sendo polido e eliminado por essa via. Então, dando sequência aqui à industrialização dos cereais, vamos falar um pouquinho da panificação. Quando a gente fala em panificação, é fundamental a gente classificar o trigo, né? Pensar no trigo. O trigo, por ser um grão, ele também tem lá o endosperma, né? Que é aquela parte mais interna, tem o farelo, tem o germen. E o trigo, ele é uma gramínea, né? Um cereal fasciculado de fruto oval, ele é bem redondinho, que pode ser do gênero Triticum. E tem várias espécies dentro desse grande gênero aí do Triticum. Do ponto de vista comercial, que é o mais utilizado para a produção de pães, de bolos, biscoitos, né? De forma geral na confeitaria, o que se usa mais é o trigo comum, que é o Triticum estivo. Já para a produção de massas é o Triticum durum. Tá? São espécies diferentes. O trigo consumido no Brasil, ele pode ser tanto de origem nacional como importado, né? No Brasil, a região do Brasil que mais produz é na região sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, mas também no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. E aqueles que são importados normalmente vêm dos Estados Unidos, Argentina, Canadá e Alemanha. Normalmente chegam por portos, né? E depois eles são transportados até o local de origem por trens ou carretas, né? Ou caminhões. Bom, como que é composto esse trigo? O trigo ele é composto pelo endosperma, que chega a ser 80% do grão. Diferentemente do arroz, ele tem aí uma quantidade considerável de proteínas, de fibras e de complemento vitamínico. Na casca, eu também tenho uma quantidade considerável de vitaminas, minerais e proteínas. E no germe, né, ou que eu também posso chamar de embrião aqui no trigo, eu tenho uma quantidade considerável de gorduras, vitaminas e minerais. A composição química, claro, assim como no arroz, ela depende muito do solo, do ambiente, né? Se eu tiver um solo bem nutrido, eu tenho uma colheita, né, com grãos também com uma quantidade considerável de nutrientes, né? Para eu poder manipular esses produtos, é interessante que eu conheça esses constituintes e as técnicas que podem ser utilizadas justamente devido a essas características, né? Não foi à toa que se percebeu que o Triticum estivum é melhor para a produção de pães, de bolos e o durum para massas, né? Justamente porque se estudou essas características. Então, as proteínas do trigo, né, estão presentes lá e elas são de dois grupos, né? Então, eu tenho as albuminas e globulinas, que é a menor parte de proteína presente no trigo, e a maior parte, que chega a ser 85% das proteínas presentes no trigo, elas estão na forma de gliadina e glutenina. A gliadina e a glutenina juntas, elas são capazes de formar com a água mais energia mecânica uma rede tridimensional superelástica e insolúvel em água, que é o que a gente conhece como glúten e que para algumas pessoas tem uma capacidade antigênica muito interessante, né? Os doentes celíacos, por exemplo, eles acabam desenvolvendo uma resposta imunológica, né, muito intensa quando entra em contato com essa rede tridimensional aqui viscoelástica, né? Ela tem uma digestão muitas vezes também
complicada, né, para alguns indivíduos. Então, por que esse glúten é importante para a panificação? Isso é incontestável, né? Justamente por conta dessa rede, né, viscoelástica que ele forma, na panificação ele é importante porque ele retém o gás carbônico, que é fundamental para o processo fermentativo e fazer com que o pão cresça. Se a gente tentar preparar qualquer tipo de pão no qual eu não uso trigo, né, que não tem glúten, vocês vão notar que o crescimento dessa massa é incomparável. Então, toda vez que eu uso trigo, eu tenho realmente um crescimento, o processo fermentativo, ele é incontestável e incomparável, né? No trigo, além dessas proteínas, eu também tenho carboidratos, né, que são super importantes, porque eles servem de substrato para esse processo fermentativo, não é? A proteína, ela faz essa rede que retém o gás carbônico, né, e os carboidratos são o alimento para essas bactérias, né. Bom, os açúcares, né, da mesma forma que as proteínas, eles também são importantes para dar cor, sabor e aroma na panificação, que aqui eu também chamo, da mesma forma que lá nas carnes, a gente vai ver posteriormente, eu também chamo de reação de Maillard, que é quando eu tenho esse cozimento da massa, dando uma característica específica, né, de cor, sabor e aroma. As proporções dessa amilose e amilopectina também são importantes para eu conseguir ter esse poder de gelificação do amido. Poder esse de gelificação do amido, que ele é acrescido em vários outros produtos na indústria de alimentos, sempre quando eu quero aumentar a espessura, né? Eu quero aumentar o grau de viscosidade e deixar o meu material um pouco mais espesso, né? Eu acabo adicionando amido, justamente porque ele tem essa capacidade de gelificação, né? E além disso, né, isso acaba acontecendo também porque ele tem a capacidade de absorver água, né? 30% do peso em água, mesmo sendo água fria. Quando os grãos de amido eles são suspensos e a água e a temperatura aumenta, então aí eu aumento ainda mais a minha capacidade de gelatinização ou de gelatificação. Então veja, eu consigo fazer isso tanto com água fria como com água quente. Só que com água quente eu rompo essas ligações com mais facilidade, então a capacidade de formar esse gel e reter a água é ainda maior, né? Bom, então nessa temperatura específica para amidos de diferentes origens, né, as ligações entre essas cadeias de amilose e amilopectina elas se rompem e isso faz com que tenha esse entumecimento, né, penetra a água nessas cadeias e fica mais viscoso, por isso que com carboidratos eu tenho essa capacidade. Então essa gelatinização do amido, ela é usada para vários recursos na indústria de alimentos, né, então desde, por exemplo, para aumentar a espessura de alguns molhos, né? Ketchup, mostarda, né? Entre outros molhos, como também, por exemplo, requeijão, né? Então você pode olhar lá no rótulo de requeijão, você vai ver que grande parte dele é amido. E ele é utilizado também em pudins, no próprio purê de batata, cuscuz e até mesmo em embutidos, né? Para embutidos ele é usado como até estabilizante, ele mantém essa capacidade de gelificação desses alimentos. Lembrar, pessoal, que sempre na versão integral eu tenho uma quantidade maior de nutrientes, claro, né? Principalmente de vitaminas do complexo B, em especial B1 e B6. Então é uma opção nutricional muito mais rica, né, do que a farinha processada. E lembrando, é claro, lá do nosso platô glicêmico. À medida que eu faço a ingestão de um integral, o meu platô glicêmico ele é mantido, né? Eu mantenho isso por mais tempo, ok? Então, a gente tem que lembrar também dessa questão da teoria dos alimentos ditos como inflamatórios, né? Principalmente no que se diz respeito à farinha de trigo e ao trigo de forma geral, porque tem na sua composição a presença do glúten, que é potencialmente antigênico e induz uma reação inflamatória. Beleza? Aqui eu encerro então a nossa aula sobre tecnologia de cereais e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá!